Em 5 segundos, forma-se a rede da Comunidade Família de Deus. 5, 4, 3, 2, 1. Seja bem-vindo ao programa da Comunidade da Família de Deus. Deus vai falar com você agora. Shalom, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos chegando com mais um programa Frente de Libertação, uma realização da Comunidade da Família de Deus. Uma igreja séria, uma igreja compromissada com a palavra da verdade. Eu sou o Bispo Fábio e comigo aqui nos estúdios está o pastor Reginaldo Giraldelli. A graça e a paz do Senhor Jesus, pastor. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, Bispo Fábio. Graça e paz a todos que nos acompanham. Que Deus abençoe. Caso você esteja nos acompanhando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Deus abençoe ricamente você com toda a sua família, no nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor Reginaldo Giraldelli, a Comunidade da Família de Deus é uma igreja que tem falado muito sobre libertação. Inclusive, nós temos ajudado as pessoas que têm nos procurado. Porque se nós levarmos em conta como as vidas têm sido sequestradas pelo bandido chamado diabo, o objetivo dele é frustrar mesmo a vida das pessoas, é decepcionar as famílias, para que haja confusão, para que haja ira, para que haja contenda. Esse é o objetivo dele. Levando em conta, pastor Giraldelli, que o apóstolo Paulo, ele deixou bem claro para nós que a nossa luta não é contra o nosso esposo, contra a esposa, contra o nosso filho, a nossa filha ou contra os nossos pais. A nossa luta, ela é totalmente espiritual. O apóstolo Paulo fala que não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra as potestades, contra os dominadores das trevas, contra aquele que quer de todas as formas o domínio na mente do ser humano, pastor Giraldelli. Exatamente, bispo. Esse ser do qual o senhor acabou de citar, ele existe exclusivamente para isso. Nós costumamos dizer que ele existe para deformar a vida das pessoas, para causar grandes estragos na vida das pessoas, estragos na vida financeira, estragos na vida sentimental, na saúde da pessoa, no físico da pessoa, no lado emocional, na família. Existe um ódio mortal dentro desse ser, porque ele não suporta a felicidade da vida de ninguém. Então ele existe para destruir. E é por isso que a comunidade, ela enfatiza muito esse processo de libertação. Que as pessoas precisam entender que elas podem ter uma vida diferente, que elas não nasceram para a derrota, que elas não nasceram para o fracasso, porque há muitas pessoas que estão aprisionadas por não conhecerem o poder de Deus, por não conhecerem que Deus não as criou para que elas vivessem infelizes, porque esse é o papel do diabo. O papel de Deus é de libertar, é de colocar as pessoas em liberdade. E é por isso, Bispo Fábio, que nós estamos aqui e essa programação vai ensinar as pessoas, vai levar as pessoas a essa liberdade da qual Deus quer que elas vivam. Pastor Giraldelli, essa é uma corrente invisível, né? É uma cadeia invisível, é uma algema invisível. Essa é mais difícil de lutar, porque nós estamos falando de um ser invisível que luta com todas as forças para destruir a vida das pessoas. Só que o que nós queremos falar hoje aqui, pastor Giraldelli, é sobre a terra seca, os lugares áridos. E é Jesus quem conta para nós esse texto, é Jesus quem nos ensina, nos dá essa lição, e ele nos chama de casa. E de fato somos casa, né? Sim. Somos casa, somos templo, somos morada para o Espírito Santo. Mas infelizmente, por causa de algumas portas abertas, há pessoas que elas estão
deixando com que outro ser entre nesta casa e ele domina a pessoa. Agora, o trabalho de libertação, ele é um trabalho sério. Por quê, pastor Giraldelli? Porque Jesus, ele deixa bem claro aqui para nós que um espírito maligno, quando ele sai de uma pessoa, ele anda por lugares áridos, procurando um lugar para repousar. Qual versão que é essa daqui, pastor? Nós estamos com a versão... Essa é a Bíblia King James atualizada. Essa é a King James atualizada. Né? Então, veja que Jesus Cristo, ele deixa bem claro para nós que esse espírito, quando ele sai do corpo da pessoa, ele vai andar por lugares áridos procurando repouso, né, pastor? Sim. Quando a Bíblia refere-se a uma casa, a vida de uma pessoa do qual ele estava ali fazendo morada, né, da qual ele possuiu essa pessoa, mas um dia ele é expulso dessa casa. E nós vamos explicar para você de que forma ele é expulso. Mas por enquanto, no momento em que ele é expulso, ele vai procurar uma outra casa, ou seja, o corpo, a mente, o coração, os pensamentos de uma outra pessoa para ali fazer a sua morada. Porque ele precisa entrar para causar desgraça na vida das pessoas. Ora, nós podemos começar a falar, bispo, para as pessoas que estão nos acompanhando, quais alguns sintomas de que a casa dela, de que a vida dela está ocupada por esses espíritos malignos. Sim, agora, veja bem, Mateus capítulo 12, versículo 43, nós vamos ler o texto. Jesus, ele disse assim: quando um espírito imundo sai de uma pessoa, ele passa por lugares áridos procurando descanso, mas não encontra onde repousar. Então diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E retornando, encontra a casa desocupada, varrida e arrumada. Diante disso, vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. E entrando, passam a morar ali. E o estado final daquela pessoa torna-se pior do que o primeiro. Assim também ocorrerá com esta geração mal. Então, veja que Jesus está dizendo que quando um espírito ele sai da vida da pessoa, né, ele anda por lugares áridos. Quantas pessoas que estão nos assistindo agora, outrora viviam na luz, estavam na luz, como o apóstolo Paulo deixa bem claro em Hebreus capítulo 6, versículo 4, eram praticantes da boa palavra, ouvintes da boa palavra, participantes do reino vindouro, porém caíram, deixaram de lado as coisas sagradas. Quantas pessoas estão assim? E muitas vezes, quem fez com que você perdesse a força foi o inimigo. Há uma vontade dentro de você vir para a luz novamente. Há uma vontade novamente de você congregar, de buscar forças em Deus. E todas as vezes que alguém vai questionar essa pessoa, o porquê que ela não está, muitas vezes ela diz assim: eu saí por causa do pastor, eu saí por causa daquele irmão, eu saí por causa daquela irmã, foi o grupo de louvor, foi alguma coisa. Então, tudo isso são gatilhos que o inimigo usou para afastar você da presença de Deus. Agora você está como uma casa varrida, limpa, né, pastor? E aí, só antes de nós entrarmos naquele assunto, é tão importante você entender que quando a pessoa ela sai da presença de Deus, pastor Giraldelli, ela se sente bem. O inimigo promove um conforto para ela. Veja que quando Jesus conta a história e a parábola do filho pródigo, o filho pródigo ele pede os seus bens e vai embora de casa. Só que não é do dia para a noite que ele cai na miséria, que ele cai na pobreza,
Não é do dia para a noite que ele vai mendigar e ter vontade de se alimentar da comida dos porcos. Passou um tempo, porque enquanto o dinheiro não acabou, ele viveu desfrutando os prazeres desta carne. E talvez você está aí falando assim, veja que eu saí da igreja, eu estou bem. Eu estava enganado lá, olha como que eu estou melhor, eu estou leve. Porque enquanto há luz, você saiu e ainda há luz em você. E o inimigo, ele quer mesmo que você caminhe para longe, porque quando você se der conta, você vai estar longe demais, hein, pastor Giraldelli? Demais, demais. Então, o que nós precisamos observar, bispo Fábio, é o porquê que Satanás, ele trabalha para afastar as pessoas da presença de Deus. Porque quando nós estamos na presença de Deus, quando nós estamos em comunhão com Deus, nós nos tornamos, o que nós falamos nos nossos cultos de libertação, é que nós nos tornamos, uma vez que nós nos unimos a Deus, nós nos tornamos uma ameaça para o reino das trevas. Jesus Cristo, ele disse, aquele que crê em mim, também fará as mesmas obras que eu fiz, e maiores farão. A verdade, bispo, é que Satanás, ele não quer que a história que ocorreu logo no início da igreja, a igreja primitiva, os milagres, as curas, aconteçam novamente na nossa geração, em todas as gerações. Ou seja, depois da ascensão de Cristo, o Espírito Santo veio sobre aqueles que andavam com Cristo, e agora eles estavam realizando as mesmas obras que Jesus. Ou seja, os doentes eram curados, os oprimidos do diabo eram libertos, porque a presença do Espírito Santo estava sobre aquelas pessoas. Então, Satanás não quer que essa história se repita. É por isso que ele trabalha para que as pessoas se afastem, para que essas pessoas não sejam uma ameaça e ele possa destruir, e ele possa executar o seu plano de forma livre, sem que haja resistência. E é por isso que há muitas pessoas hoje que estão tirando as suas próprias vidas, pessoas que estão desesperadas, pessoas que não sabem mais o que é colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, não sabem mais o significado da real paz, não tem alegria mais no seu coração. Então é por isso que ele quer que as pessoas se afastem de Deus. E é por isso, bispo, que nós falamos às pessoas que aquele que está de pé tem que cuidar para não cair. Mas aquelas pessoas que não cuidam, a queda é inevitável e ela acaba se afastando de Deus. Exatamente. Esse é o objetivo desse programa, trazer você de volta. Porque se você também não tem forças, nós estamos aqui, queremos te ajudar. Nós queremos ajudar você. O nosso telefone passa aí na nossa tela, tá? Toda hora nós estamos passando aí o nosso telefone na nossa tela. Pega o nosso telefone, o nosso WhatsApp, entre em contato conosco, porque nós queremos ajudar você. Você que outrora caiu, você que outrora estava bem, agora você se vê aprisionado, você se vê acorrentado. Agora veja bem, Jesus ele está dizendo que um espírito imundo, ele sai de uma pessoa, ele passa por lugares áridos. Que lugares secos são esses? Que terra seca é essa que esse espírito maligno passa? Ele passa, pastor Giraldelli, nas pessoas, as pessoas que não têm o Espírito Santo, que são a terra seca, porque o Espírito Santo é a água. Veja, pastor Giraldelli, que quando Jesus Cristo ele está lá no poço de Jacó e ele encontra aquela mulher samaritana, e a mulher samaritana ela questiona Jesus porque pede água, porque os judeus eles não se davam com os samaritanos, né? Havia uma rixa, os samaritanos eram judeus também, eles também eram judeus, mas eram judeus de Samaria, então havia uma briga entre os dois, uma rixa. Por quê? Porque os samaritanos construíram um templo em Samaria, e a lei, né, o livro de Deuteronômio proíbe que aquele templo fosse construído em qualquer outro lugar. E eles construíram o templo em Samaria, e o templo tinha que ser construído
lá em Sião, onde é a Rocha Domo hoje, né? A Rocha Domos, onde está a Mesquita de Omar, hoje, atualmente. E houve aquela rixa, aquela confusão, e Jesus chega para aquela mulher e ele quebra tudo isso, todos esses paradigmas. Porque toda essa divisão, quem tinha criado era a religiosidade. E quem é que domina a religiosidade? É Satanás. É Satanás. Jesus quebra essa religiosidade, pede água, e ele ainda fala para essa mulher: ah, se você soubesse quem te pede a água, você me pediria e eu lhe daria a água da vida. A água da vida que Jesus estava oferecendo é o próprio Espírito Santo. Veja que na festa dos tabernáculos, no último dia da festa dos tabernáculos, Jesus fala assim: quem tem sede, vem a mim e beba da água da vida. Então quem batiza a pessoa com o Espírito Santo não é o Espírito Santo, é Jesus. Ele que oferece a água. Agora, essas vidas aqui que Jesus está dizendo são pessoas que não têm o Espírito Santo. São terras secas, áridas. E por que, pastor Giraldelli, que esse espírito imundo não conseguiu encontrar descanso? Veja que ele anda por lugares áridos, procurando descanso. Por que descanso? Porque quando o Espírito Santo entrou naquela vida, houve uma batalha. Houve-se uma batalha, né? E essa batalha nós travamos quando nós damos espaço para que o Espírito Santo venha confrontar o mal, porque a nossa carne, ela deseja o pecado. E quando você recebe o Espírito Santo, ele começa a confrontar esse pecado na vida da pessoa. Então ali trava-se uma batalha. Por isso que a libertação, pastor Giraldelli, é um processo. Então veja que esse espírito maligno, ele estava cansado. Cansado do quê? Por que ele vai procurar descanso? Porque ele se travou uma batalha pela vida daquela pessoa. Exatamente. E esse cansaço é porque ele empregou forças ali para entrar naquela casa onde habitava a presença de Deus, né? Acontece, bispo, que algumas pessoas, elas lutam, elas mantêm a sua vida no altar, elas têm compromisso com Deus, elas priorizam a sua comunhão com Deus, o reino de Deus em primeiro lugar, ela dá a manutenção necessária e suficiente para ela se manter de pé, e diante das lutas, como diz Efésios capítulo 6, que nós devemos nos armar, tomar toda a armadura de Deus, para que nós possamos resistir às astutas ciladas do diabo. E isso é constante. Então a guerra, ela é constante. Mas quando a pessoa ela começa a desanimar, quando ela começa a se afastar, ela vai se esfriando, e como o senhor citou a passagem do filho pródigo, isso não acontece da noite para o dia. Uma hora, a palavra de Deus diz, bispo, e não apagueis, não extingais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Até que, se a pessoa ela para de lutar, ela vai perder. Sim. E quando ela perde, é exatamente isso que acontece. Esse espírito ele vai procurar, na verdade, esse espírito ele vai conseguir lugar. Por quê? Pastor, para e pensa. Um rato. O que um rato faz? Qualquer mínima brecha, qualquer mínimo buraquinho, o rato entra, e esse inimigo ele vai conseguir, pela menor brecha que existir, pastor Giraldelli, ele vai conseguir entrar e vai fazer uma detonação, porque a pessoa quando mora em chácara, em sítio, por exemplo, ela sai, e o rato entra lá naquele buraquinho, né? E o rato vai atrás do milho, das coisas que se usa no sítio. Quando a pessoa chega, ela vê aquele estardalhaço,
E ela fala, mas quem fez isso? Por onde? Foi por um pequeno buraquinho que ele entrou, fez-se um estardalhaço lá dentro. Então quem olha por fora, tá bonitinho. A porta não tá arrombada, a porta não tá quebrada, não existe um buracão na parede, mas quando você abre a porta e entra, você se assusta. Então ele conseguiu, pastor, entrar na vida da pessoa. Agora veja bem, pastor Giraldelli. Ele diz assim, ele não achando lugar, ele fala assim, voltarei para a minha casa de onde saí. Ou seja, ele chama o corpo da pessoa de casa. De casa, de propriedade. Da minha casa. Exatamente. Ele já chama dele, né? Não é mais de Deus, do Espírito Santo. E agora, é a minha casa. E aí, pastor, ele diz assim, e retornando, encontra a casa desocupada, varrida e arrumada, porque o Espírito Santo veio, arrumou, colocou em ordem. Só que aquela pessoa, através do seu distanciamento, ela permitiu que o Espírito Santo saísse. Porque nós comentamos aí, pastor, que durante a pandemia, teve-se aquele negócio, fica em casa, não vai para a rua. Só que chegou uma hora que o pai de família não aguentou ver o filho pedindo comida. O que ele falou? Eu vou enfrentar a pandemia lá fora, mesmo que eu morrer lá fora, mas eu vou trazer comida para dentro de casa. Eu preciso sustentar os meus filhos. Alguns tinham reserva financeira, mas muitos não tinham o que comer. E foram para a rua, foram para a luta. O Espírito Santo não vai ficar numa casa aonde não tem alimento, aonde não tem comida, pastor Giraldelli. Exatamente. E, infelizmente, por conta dessa pandemia, por conta do que nós estamos enfrentando, muitas pessoas, o bispo, elas deixaram de ir para a casa de Deus e não retornaram mais. Não retornaram mais. Porque o Espírito Santo, ele manifesta em 7. São 7 Espíritos de Deus. Está em Isaías 11, Apocalipse 1, Apocalipse 3, Apocalipse 4, 5. Ele manifesta em 7. O Espírito de Deus são 7. Tanto que o Apocalipse 5 diz que estão pelo mundo. Então esse demônio, ele vem preparado para travar uma batalha. Ele vem preparado para travar uma guerra. E quando ele chega lá e o Espírito Santo está lá, mesmo com 7, ele é derrotado, porque ninguém tem força maior do que Deus. Mas a pessoa sente. É o que nós vamos falar no nosso próximo programa. A pessoa sente a luta que é travada pela vida dela, né? E aí, nesse caso que Jesus está dizendo, ele encontra a casa vazia. Não tem ninguém aqui. A casa está vazia. A casa está desocupada. Ele entra e transforma o estado dessa pessoa pior do que o primeiro. Olha, a comunidade da família de Deus é uma igreja que quer ajudar você. Nós queremos te ajudar. Nós estamos aqui para poder estender as mãos para você e libertar você. Porque o inimigo não está brincando. Ele não perde tempo. Veja esse vídeo dessa família que passou pelo processo de libertação. Todos achavam que era esse homem o problema em casa. Mas depois foi descoberto uma legião de encosto. Encostos que tinham vindo para destruir a vida desse homem. Preste atenção, é rapidinho esse vídeo, a gente já volta. Em nome de Jesus, você veio aí para quê? Para acabar com tudo. Para quê? Casamento, não. Olha aí, o casamento. Não vai ficar com ela. O que você recebeu? Coração de boi. Coração de boi ele recebeu, você viu? Aonde que está esse coração de boi? Tá enterrado lá. Está lá no cemitério? Tá lá. Está no portão do cemitério? Você veio para destruir. Tudo acabar com o casamento. Ele vai voltar para outra, que ele me pagou. Foi a outra que fez? Que fez ela. A outra que fez? Que você ganhou só um coração? Não. Você ganhou essa porcaria? Charuto, marafa. Você ganhou charuto, cachaça, coração de boi? Tá enterrado lá.
Você é um lixeiro mesmo, sabia? Você é um podre, sabia? Sabe por quê? Sabe o que ela recebeu? O sangue de Jesus lá na cruz do Calvário. Tá bom para você? Tá bom? Você só recebeu essa porcaria, ela recebeu o corpo inteiro de Jesus. Você viu? É isso que ela recebeu. É uma diferença, só recebeu coisa podre. Sabe por quê? Porque você é um lixo. Você é um lixo. Agora eu vou te dar uma ordem. Meu Deus, anula aquele sacrifício. Para aí, fica parado aí. Anula aquele sacrifício lá no cemitério. Em nome de Jesus. Meu Deus, anula aquele sacrifício, aquela podridão. Manda, meu Deus, as suas bactérias para consumir aquele coração. Manda, meu Deus, as bactérias que o Senhor criou, que está na terra, para comer aquele coração, consumir, destruir. Manda lá, meu Deus, o Senhor tem autoridade sobre as bactérias. Manda elas lá para comer aquele coração na terra. Seja anulado no nome do Senhor Jesus Cristo. E toda obra maligna que está destruindo esse casamento, a briga, a destruição, o desentendimento, no nome do Senhor Jesus Cristo, sai! Em nome de Jesus. Muito bem, nós já estamos de volta aqui com o nosso programa. Você viu aí? Nós queremos ajudar você. A comunidade da família de Deus é uma igreja de libertação. Vamos orar, vamos pedir a presença do Espírito Santo dentro da nossa casa. Pega aí o seu copo com água, pegue aí a sua fotografia, os seus exames, os seus currículos e vamos falar com Deus. É momento de oração. Pastor Reginaldo vai fazer essa oração para nós. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, nesse momento nós clamamos ao Senhor, porque em Ti nós encontramos refúgio, fortaleza, amparo. Tu és aquele que nos fortalece, aquele que nos recebe de volta. Nós oramos por todos aqueles que se identificaram com essa mensagem, meu Pai, e que estão agora desanimados, doentes, aqueles que estão abatidos, sem mais nenhuma esperança, porque tudo isso foi sugado da vida dela. Mas a nossa oração é para que a Tua presença seja agora liberada sobre todos os que nos assistem e que oram conosco, que até choram, porque desejam a presença do Senhor novamente. Elas querem a libertação. Então que todas as algemas, que todas as prisões do mal sejam destruídas pelo Teu poder, sejam anuladas e canceladas, que todo plano do maligno contra a vida dessas pessoas sejam frustrados e que essa pessoa seja levantada e livre pelo Teu poder, e que ela agora seja curada ao beber desta água, ao fazer uso pela fé desta água, ela seja livre, liberta, em o nome do Senhor Jesus, e que tudo que estava para dar errado já foi anulado, e a partir de agora, escreve, meu Pai, uma nova história na vida de todas essas pessoas. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Você que crê e que está do outro lado, diga amém, diga graças a Deus. Beba desta água. Amém. Nós aguardamos você ali na comunidade da família de Deus. Entre em contato conosco, nós queremos te ajudar. Pastor Giraldelli, Deus abençoe. Até o nosso próximo programa. Deus abençoe, Bispo Fábio. Deus abençoe a todos que nos acompanharam. A sua vida pode ser diferente. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro. Shalom. Você ficou com o programa Frente de Libertação, uma realização da comunidade da Família de Deus. Sede: Rua das Gardênias, 105 Secap Valinhos. Telefone: 19 3396 7000.
ou portaldafamilia.com.br.